Neemias, capítulo 2, abra a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2 e o versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos ou derribados. As suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Para só um pouquinho aí, o versículo 13 está dizendo que Neemias, ele analisou a situação da cidade de Jerusalém e estava triste. Muros da cidade derribados, as portas queimadas. A cidade estava deserta, miséria, fome assolava aquele lugar. Então ele levantou sozinho e fez uma análise daquela situação. Versículo 17: Então lhes disse, ele disse para os homens que estavam acompanhando ele: Vedes vós a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos. Eu quero que você repita essa frase: reedifiquemos o muro de Jerusalém. Vamos lá, gente. Reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, ou seja, não sejamos mais uma vergonha. E essa frase aí foi na alma, hein? Versículo 18: Então lhes declarei, ou lhes contei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as mãos para o bem ou para o trabalho. Ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o árabe, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, ou não terá parte, nem justiça e nem memorial em Jerusalém. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, igreja? Preste atenção, pessoal. Nossas portas também precisam de reparos. Diga: nossas portas precisam de reparos. Eu li para vocês uma história, mas essa história parece ser real nos nossos dias.
Parece ser real. Para quem não conhece a história, né, profundamente, houve uma guerra. Nabucodonosor destruiu o templo. Os muros de Jerusalém foram derribados, eram como fortalezas. Digo muros porque na época antiga, uma cidade que queria se resguardar dos seus inimigos, tinham muros, e sob os muros, sentinelas, para proteger a cidade. Não havia polícia na rua, não havia câmara de segurança, né? Então havia muros. Só que Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Os muros foram derribados, as portas queimadas. Muitas pessoas desertaram, muitas pessoas foram levadas cativas. Neemias, o livro pelo qual estamos lendo, esse personagem, Neemias, Deus abençoou ele, e ele passou a ser copeiro, servidor do rei Artaxerxes, naquela época. E o que acontece, pessoal? O Neemias estava bem, tinha um bom emprego, morava no palácio, comia de tudo que havia no palácio. Uma certa vez, servindo ao rei, o rei percebeu o seu semblante triste e pergunta para ele: você está doente? Não, não estou doente. E por que o teu semblante está assim tão descaído? E Neemias já havia orado, ele já estava em jejum pedindo uma resposta para Deus, e a resposta chegou. O rei pergunta para ele: por que está assim? Ele diz: ó rei, como eu poderia estar feliz? Eu estou servindo ao rei, estou feliz, tenho saúde, moro bem, me alimento bem, mas o meu povo não. O meu povo está morrendo de fome, meu povo está doente, a cidade de onde eu vim está desolada. Como poderia eu estar feliz se o meu povo está sofrendo? O rei não temia a Deus, mas naquele dia Deus usou ele para abençoar Neemias. Veja se Deus não tem poder para fazer isso também na sua vida. Quem crê que Deus pode usar alguém que nem teme a Deus, mas Deus pode usar alguém, ou esse alguém pode ser, claro, divinamente dirigido por Deus, para abençoar você. Não é Ele que está te abençoando, é Deus quem está abençoando usando uma outra pessoa. Quem crê nisso, gente? Deus pode fazer isso lá no seu trabalho, sei lá, em algum outro lugar. O rei então pergunta para ele: o que eu posso fazer? E ele diz: preciso que o rei me dê cartas, porque vou atravessar terrenos desconhecidos. Me dê cartas para que essa carta possa fazer com que eu passe em paz e chegue ao meu destino final, que era Jerusalém, Judá, Jerusalém. Naquela época o reino foi dividido em dois: reino do sul e reino do norte. Pois bem, e o rei então, usado por Deus, diz: eu vou te dar cartas, mas também vou mandar para você homens, vou te mandar material de construção, e o tempo que você achar necessário para levantar os muros da sua cidade, vai, você tem a minha palavra e o meu apoio. Diga glória a Deus. Recebeu muito mais do que havia pedido, sim ou não? Agora vamos meditar, pessoal, em pequenos textos. Eu vou agora lá no capítulo 1. No capítulo 1 e o versículo 4 diz o seguinte, ó: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias.
escute essa frase, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou repetir. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Esse choro aqui, essa lamentação aqui, foi as notícias que vieram de lá. Então ele chorou, lamentou, e diz o resto: e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. O que nós temos que fazer, pessoal? Quando nós recebemos notícias ruins, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Se queremos uma solução, nós temos que buscar em Deus essa resposta. Aprende isso na palavra de Deus. É que alguns viajantes vieram para lá e ele pergunta: diga-me, como está o meu povo? Neemias, você não vai acreditar, uma miséria, o povo morre de fome. Ele chorou, lamentou, mas jejuou e orou. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos orar. Aliás, é um ensinamento do Senhor que diz: olha, aquele que orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução está aí. Você precisa orar, você precisa jejuar. Para resolver situações difíceis, você tem que buscar o socorro de Deus, e não baixar a cabeça e dizer: ó vida, ó azar, foi a vontade de Deus. Se você baixa a cabeça e aceita isso, de fato Deus não poderá fazer nada. Mas se você levanta um clamor, se você tem uma atitude de aquebrantamento, e olhe que vou te falar algo maravilhoso aqui. Neemias, ele foi, digamos assim, mais que humano, porque ele estava muito bem obrigado, né? Mas quando lhe chegou aquela notícia, ele foi humano e disse: vou lutar pelo meu povo. Quem está me entendendo, pessoal? Vou lutar pelo meu povo. Ele poderia dizer assim: eu estou bem aqui, não vou me importar mais com ninguém, eu estou bem. Mas não, ele se importou. Veja se Jesus não fez isso por nós, e faz até hoje. Onde que Jesus está hoje? Ao lado da destra do Pai, mas se importa comigo e com você todos os dias. Quando nós sofremos, por amor dele, ele se importa por nós. Já deu a sua vida, mas continua nos abençoando com seus favores. Glória a Deus, pessoal. Veja Josué, ou melhor, o Neemias. Ele ora, ele jejuma, ele se importa com o povo e diz: eu vou abraçar a causa desse povo. Sabia Neemias que muitas coisas ruins haviam acontecido em Jerusalém por conta dos pecados do povo. O povo pecou, transgrediu. O Senhor permitiu então que algumas coisas ruins acontecessem na cidade de Jerusalém e ao povo, porque o povo pecou. Mas Neemias não está ali para apontar pecados do povo. Aprende isso, pessoal. Neemias não está ali para dizer: bem feito, porque pecaram contra Deus. Ele está dizendo isso? Pelo contrário, ele vai dobrar os seus joelhos e pedir perdão a Deus pelos pecados dos seus pais. Senhor, estamos vivendo essa miséria, essa vergonha por conta do pecado dos nossos pais. Te imploro perdão. Ele pediu perdão. Ao invés de apontar o pecado do outro, ele pediu perdão. Perdoa, Senhor, os pecados. Ele faz isso.
capítulo 1, versículo 5, pessoal. Capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer assim, ó: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Está vendo a oração que ele está apontando para o povo? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles pecaram e eles foram espalhados. E vós vos convertereis a mim. Isso aqui é Neemias fazendo o Senhor lembrar dessa promessa. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ou seja, bem longe, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Olhe para mim, por favor. Essa oração que Neemias faz mexe com Deus, sabe? Escuta isso, pessoal. Eu me arriscaria até dizer que Neemias, ele usou da sua influência para glorificar a Deus. Por favor, preste atenção, pessoal. Se Neemias fosse orgulhoso, não estaria nem aí para o seu povo ou para a sua cidade, sim ou não? Faria nada. Mas ao invés, porque ele estava bem, mas ao invés do orgulho, e é exatamente isso que nós aprendemos hoje aqui, você é abençoado porque Deus escolheu você. Diga: eu sou escolhido de Deus. Fala com convicção: eu sou escolhido de Deus. Muito bem, pessoal. Se você é escolhido de Deus, com você está a bênção. Amém? Você tem saúde, glória a Deus. Você tem um bom emprego, uma aposentadoria, você vive bem. Você tem um lar, você tem paz. Sabia que existem pessoas que têm tudo ao seu alcance, mas no mesmo momento que ela tem tudo ao seu alcance, lhe falta muitas coisas, digamos assim, mais que importantes. Por exemplo, paz ou saúde. Tem dinheiro, tem fama, mas não tem paz. Tem tudo ao seu alcance, mas no mesmo momento quer morrer. Tem tudo que deseja comprar, viajar, possuir, mas ninguém compra paz, meu irmão. Pode até pagar um plano de saúde, mas quem dá saúde é Deus. Sim ou não? Eu repito, pode até ter um bom plano de saúde, o top, o ouro, o gold, mas quem dá saúde é Deus. Você é essa bênção, amém, gente? E aí o ponto que eu quero chegar em relação a isso que estou dizendo: se você é escolhido e é abençoado, por favor, faça que nem Neemias, que a sua influência glorifique a quem? A Deus. É exatamente isso que Neemias faz.
Ele usa a sua influência. Que influência? Ele servia na mesa do rei. Ele usa a sua influência. Como assim? Dias atrás ele recebe uma notícia ruim, que o povo está na miséria, que não sei o que. Ele dobra o joelho, ele chora, ele faz jejum, e ele diz: meu Deus, faz acontecer alguma coisa por Jerusalém. Ele ora, ele jejuma, ele pede perdão a Deus dos pecados do povo. Mas um belo dia, Deus usa o rei para dizer: o que eu posso fazer por você, Neemias? Veja Neemias usando a sua influência para glorificar quem? Ele não está usando a sua influência para, me ajude, para causa própria, obrigado. Ele está usando a sua influência para glorificar o Senhor. Ele sabe que Jerusalém é a cidade onde Deus escolheu para fazer habitar o seu povo, ou a nação que Ele escolheu para lhe representar na terra. Ele sabe disso. Então ele abraça a causa do povo, ele se importa pelo povo, usando a sua influência. Olha, eu vou sair daqui e eu vou fazer a minha parte. Agora, voltando aos primeiros versículos que li no início lá, disse que quando ele chegou lá com os seus homens, ele levantou primeiro e ele viu os muros derribados, as portas queimadas. Mais uma vez ele chora, porque ele vê o seu povo na miséria. Então ele levanta os seus homens e fazem eles olharem para a cidade e dizer: vocês estão vendo a miséria pelo qual nós estamos vivendo? Então ele chama aqueles homens, vamos. Ele primeiro declara, porque não havia ainda declarado o que iria fazer ali. Volto lá no capítulo 2. Volto lá no capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio ou vergonha. Versículo 18 ele vai declarar, olha a solução aí, ó. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram os homens: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as mãos para a obra. Amém, pessoal? Até aquela altura, os homens que estavam com Neemias não sabiam o que iriam fazer. O que nós aprendemos aqui? Que existem coisas que a gente não pode falar, tem a hora certa, sim ou não, pessoal? Eles saíram de lá sem falar nada. Não, nós vamos a uma missão, mas não disse o que era. Depois que chegaram lá, foi que Neemias disse: olha, nós estamos aqui para isso, isso e isso. Só que ele vai falar de uma maneira assim: pessoal, nós estamos diante de um grande desafio, mas eu quero dizer para vocês que a boa mão do Senhor está comigo. O Senhor me abençoou. O Senhor disse que eu iria conseguir fazer isso. O Senhor usou o rei para mandar material, homens. Vamos lá lutar pelo nosso povo. E o próprio povo disse: eia, levantemo-nos e reedifiquemos. O povo entendeu. Amém, pessoal? Só que tem um detalhe, versículo 19, para terminar. Ouvindo Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça e nem memória em Jerusalém. Então veja só, pessoal. Primeiro dizer que quando Deus te dá uma missão,
Ele vai levantar auxiliares para te ajudar, amém? Que fique claro isso. Deus não vai te dar uma missão que você não possa realizá-la. Deus me deu uma missão e Ele está enviando a mim auxiliares, porque sozinho ninguém faz nada. Muito bem, essa é a primeira parte, ficou bem claro. Deus não vai te deixar sozinho nessa tua batalha, amém? Só que chegando na batalha, Satanás, o inimigo, ele vai usar alguém para colocar a catinga. Satanás, o inimigo, vai usar alguém para dizer assim: não vai dar certo. O inimigo vai usar pessoas para falarem a você: ei, você está louco? Está vendo que você não vai conseguir? Está vendo que você não tem condições para isso? Está vendo que você sozinho não vai conseguir? O inimigo usou esses 3 homens para eles 3 ficarem destilando palavras de derrota, dizendo que eles não iriam conseguir. Se fossem levantar os muros, viria uma raposa e quando encostasse derribaria o muro. Eles ficavam fazendo o dia inteiro chacota. Mas Neemias estava concentrado. Neemias não estava dando ouvidos às palavras negativas. Neemias estava determinado. E a um ponto de até eles dizer: olha, se vocês não se juntam a nós, quando nós terminarmos, vocês não terão parte nesse lugar. Quando vocês morrerem, serão sepultados fora dessa cidade. Porque ao invés de vocês se juntarem a nós, vocês estão querendo nos atrapalhar. E é isso muito bem que acontece. Para nos ajudar, não aparece nenhum, mas para atrapalhar, não falta não. Não falta não. Há pessoas tão pessimistas que pelo menos uma palavra, né, dizer: olha, meu irmão, eu não tenho a fé que você tem, mas se você está motivado, Deus te abençoe, torço pelo seu sucesso. Nem isso as pessoas falam. E às vezes quando falam falsamente. Mas para terminar mesmo agora, posso falar, pessoal? Você não precisa, não é, de apoio de ninguém quando Deus está no comando. Glória a Deus. Quando Deus está no comando, você não precisa que ninguém venha lhe dar uma mãozinha. Não precisa que ninguém venha, digamos, fazer uma análise e dizer: olha, você está indo bem, continue assim. Não, você não precisa disso. Se o Senhor está no comando, vai dar certo. Diga: vai dar certo. Eu vou completar a minha missão. É claro, né, que não é fácil, tem as dificuldades. Sim, mas nós estamos aqui para isso, para enfrentá-las. Nós estamos aqui para fazer acontecer. Então seja você um influenciador de glorificar o nome do Senhor. Você é um escolhido. Deus escolheu você tal como escolheu Neemias. Ore, jejue, coloque a sua cara no chão, busque o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, se apresente diante do Senhor. E em uma posição de destaque em que você está, use isso para glorificar quem? A Deus. Não use da sua influência de conhecimentos, amizades ou posição para olhar só para si. Olhe para a sua família, olhe para os seus irmãos. Tenha esse olhar não só para o seu umbigo, mas olhe para o seu povo. Olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, olhe para o povo de Deus. Amém, pessoal? Que você seja essa pessoa escolhida de Deus para fazer a diferença. Bom, todos sabem o final da história. Diz que Neemias, aos 52 dias, ele conseguiu então o seu feito de levantar os muros de Jerusalém. Em 52 dias. Ao final,
todos perceberam que ele havia conseguido, o povo então pede para que Neemias seja governador, seja o seu representante. Neemias disse: não vim aqui para isso, nem eu e nem a minha casa irá governar sobre vocês. Quem vai governar sobre vocês é o Deus de Israel. Então o homem era abençoado mesmo. Veja que ele não estava ali por motivos pessoais, ele estava ali pelo povo. E é assim que Deus está escolhendo você. Sim, você será abençoado, mas toda a honra, toda a glória tem que ser dada a quem, pessoal? A Deus. E cabe eu dizer aqui para vocês: eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por vocês. Há anos atrás eu tinha uma vida muito confortável, abrimos mão disso para pregar a verdade, para ser livre de um sistema que nos escravizava, de bater metas, de fazer a vontade de pessoas. E isso sempre vai incomodar aqueles que têm raízes e que foi chamado para uma missão, é obedecer ao Senhor. E hoje nós estamos aqui lutando pelo povo de Deus, amém, pessoal? Vamos levantar os muros, junte-se a nós, compreenda a missão. E como os homens acompanhados de Neemias compreenderam, disseram: eia, levantemo-nos e reedifiquemos os muros. Foi muito trabalho, mas eles conseguiram, porque a boa mão do Senhor estava com eles. E eu quero profetizar agora sobre você que está aqui, sobre você que está acompanhando essa mensagem: levante-se, porque a boa mão do Senhor está do seu lado. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica ao Senhor bem forte, igreja. Use da sua influência para glorificar a Deus.